Um homem frio e implacável amarra um magnífico cavalo branco a uma árvore solitária no meio da savana. Sozinho, fraco e cercado pelos risos sinistros de hienas famintas, o cavalo fecha os olhos, pronto para aceitar seu fim. Mas, quando as hienas começam a se aproximar, algo extraordinário acontece. Algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol se punha na savana africana, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que pareciam incendiar as nuvens esparsas. A paisagem majestosa se estendia até onde os olhos podiam alcançar, com suas árvores retorcidas e a grama dourada ondulando suavemente com a brisa do entardecer. Em meio a toda essa beleza natural, uma figura solitária se destacava. Uma égua branca como a neve, com uma elegância que parecia fora deste mundo. Estrela, como era chamada, pastava tranquilamente nos campos bem cuidados da luxuosa fazenda de Leonardo Ferraz. Seu pelo sedoso reluzia sob a luz do crepúsculo, criando um contraste dramático com a vegetação ao seu redor. Cada movimento seu era gracioso, como se ela flutuasse sobre a terra, em vez de simplesmente caminhar. Os outros cavalos da propriedade, embora também fossem exemplares magníficos, pareciam comuns quando comparados à sua presença etérea. Samuel Martínez, um jovem veterinário dedicado à preservação da vida selvagem, observava a égua de longe enquanto realizava seu trabalho de campo. Mesmo concentrado em suas anotações sobre o comportamento das hienas da região, ele não conseguia deixar de admirar a beleza singular de Estrela. Havia algo diferente nela, algo que ia além de sua aparência deslumbrante. Era como se ela carregasse uma sabedoria antiga em seus olhos profundos e gentis. É uma pena que tanta beleza esteja nas mãos de alguém que só enxerga valor em dinheiro, murmurou Samuel para si mesmo, ajustando os binóculos para continuar seu trabalho de observação da vida selvagem. Ele conhecia bem a reputação de Leonardo Ferraz, o magnata que havia construído um império às custas da exploração desenfreada dos recursos naturais da África. No estábulo principal da fazenda, os funcionários se movimentavam discretamente, trocando olhares preocupados enquanto preparavam os últimos detalhes para o grande evento que aconteceria naquela noite. Leonardo planejava uma recepção suntuosa para impressionar investidores internacionais, e Estrela seria a estrela principal do show, um símbolo vivo de seu poder e riqueza. Certifiquem-se de que ela esteja impecável, ordenou Leonardo, sua voz autoritária ecoando pelos corredores do estábulo. Quero que todos vejam por que ela é considerada a joia mais valiosa desta propriedade. Seu tom não carregava nenhum traço de afeto pelo animal. Era puramente comercial, como se estivesse falando de uma mercadoria em exposição. Enquanto isso, nas proximidades da fazenda, um grupo de hienas malhadas se movimentava sorrateiramente, seus olhos brilhantes refletindo os últimos raios de sol. Samuel as observava com fascínio através de seu drone de pesquisa, admirando a complexidade social e a inteligência desses predadores frequentemente incompreendidos. O que ele não sabia era que, em breve, seus caminhos se cruzariam com o de Estrela de uma maneira que mudaria para sempre o destino de ambos. À medida que a noite se aproximava, uma inquietação começava a tomar conta do ambiente. Os animais da savana pareciam sentir que algo estava prestes a acontecer. As aves noturnas iniciavam seu canto melancólico e uma brisa mais forte agitava as copas das acácias, criando sombras dançantes no chão. Estrela, como se pressentisse os eventos que estavam por vir, começou a demonstrar sinais de nervosismo. Seus ouvidos se moviam inquietos, captando cada pequeno som, e seus músculos se tensionavam sob o pelo reluzente.
um dos tratadores mais antigos da fazenda, que havia desenvolvido verdadeiro carinho pela égua. Notou seu comportamento inusual e tentou acalmá-la com palavras suaves. "Calma, menina", sussurrou ele, acariciando seu pescoço. "Vai ser só mais uma noite de exibição." Mas havia algo em seus próprios olhos que traía uma preocupação mais profunda, como se ele também sentisse que aquela não seria uma noite comum na savana africana. O céu já estava quase completamente escuro quando os primeiros carros começaram a chegar à propriedade de Leonardo Ferraz. O momento do grande espetáculo se aproximava, e com ele, eventos que mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos nesta história. O ar estava carregado de expectativa, e o vento sussurrava segredos que apenas os mais atentos poderiam compreender. Os jardins da mansão de Leonardo Ferraz brilhavam sob a luz de centenas de lanternas decorativas estrategicamente posicionadas. O aroma de flores exóticas se misturava ao perfume caro dos convidados que chegavam em seus carros luxuosos. A música suave de uma orquestra local flutuava no ar, criando uma atmosfera de sofisticação que Leonardo tanto prezava em seus eventos. Estrela havia sido preparada como nunca antes. Seu pelo branco resplandecia como porcelana polida. Sua crina estava impecavelmente trançada com fitas prateadas que cintilavam a cada movimento. Um cabresto de couro italiano finamente trabalhado completava sua aparência majestosa. Ela aguardava em um cercado especialmente construído próximo à área principal da festa, onde seria apresentada no momento apropriado. "Senhoras e senhores", a voz de Leonardo soou através dos alto-falantes instalados no jardim. "É com grande prazer que os recebo em minha humilde propriedade." Sua falsa modéstia arrancou sorrisos cordiais dos convidados, todos conscientes do poder que ele exercia no continente africano. Esta noite, além de discutirmos oportunidades de investimento promissoras, gostaria de apresentar-lhes algo verdadeiramente especial. Enquanto isso, nas proximidades da propriedade, Samuel continuava seu trabalho de campo. Através das lentes de sua câmera térmica, ele observava um grupo de hienas que se aproximava mais do que o normal dos limites da fazenda, provavelmente atraídas pelo cheiro da comida da festa. "Comportamento incomum", murmurou ele, fazendo anotações em seu tablet. De volta à celebração, Leonardo conduzia pessoalmente um grupo seleto de investidores em direção ao cercado onde Estrela estava. A égua mantinha sua postura elegante, mas seus olhos revelavam uma inquietação crescente. O barulho da festa, as luzes intensas e a quantidade de pessoas desconhecidas começavam a afetá-la. "Esta é Estrela", anunciou Leonardo com orgulho artificial. "Um presente de um querido amigo do Emirates. Sua linhagem remonta a alguns dos mais prestigiados aras da Arábia Saudita." Ele fez uma pausa dramática, saboreando a admiração nos olhos de seus convidados. "Ela é apenas um pequeno exemplo dos tesouros que podemos encontrar e desenvolver aqui na África." Uma mulher usando um vestido de gala vermelho se aproximou da cerca. "Ela é realmente magnífica", comentou, estendendo a mão para tocar o focinho de Estrela. "Nunca vi um animal tão..." Suas palavras foram interrompidas por um estrondo ensurdecedor. Os fogos de artifício começaram sem aviso, explodindo no céu em cascatas de cores brilhantes. O som reverberou pela propriedade como tiros de canhão, amplificado pelo vale que cercava a fazenda. Para os convidados, era um espetáculo deslumbrante. Para Estrela, foi terror puro. Em questão de segundos, o pânico tomou conta da égua. Seus olhos se arregalaram, suas orelhas se achataram contra a cabeça e seus músculos se contraíram com uma força nascida do medo primitivo. Com um relincho agudo que cortou a noite, ela se empinou violentamente, suas patas dianteiras golpeando o ar. Os convidados recuaram assustados quando Estrela começou a se debater contra as cercas.
O som dos fogos continuava implacável, cada explosão aumentando seu terror. Em um movimento de força descomunal, ela rompeu a trava do portão e disparou em direção à área da festa. Mesas foram derrubadas, taças se estilhaçaram, gritos de pânico se misturaram ao caos. Leonardo observava a cena com uma expressão que transitava da incredulidade à fúria absoluta. Seu espetáculo cuidadosamente planejado estava se transformando em um pesadelo público. Estrela continuava sua fuga desesperada, galopando às cegas pela propriedade. Sua crina, antes perfeitamente arrumada, agora esvoaçava selvagemente, as fitas prateadas se soltando uma a uma. Ela passou como um raio branco pelos estábulos, assustando os outros cavalos, que começaram a relinchar em resposta. "Parem essa égua!" bradou Leonardo, seu rosto vermelho de raiva. "Usem todos os meios necessários." Mas Estrela já havia desaparecido na escuridão da noite, deixando para trás apenas o eco de seus cascos e uma festa em completo desarranjo. Nos limites da propriedade, Samuel ouviu a comoção. Através de seu equipamento de visão noturna, ele viu uma forma clara se movendo rapidamente pela savana. Seu coração acelerou ao reconhecer Estrela, agora completamente tomada pelo pânico, correndo em direção ao território das hienas. O luar banhava a savana africana, enquanto Leonardo Ferraz caminhava de um lado para outro em seu escritório luxuoso. Os últimos convidados haviam partido há pouco, deixando para trás olhares de constrangimento e promessas vazias de futuros contatos. O som dos seus sapatos italianos ecoava contra o piso de mármore, marcando o ritmo de sua fúria crescente. "Encontraram ela?" perguntou pela 10ª vez ao capataz, que permanecia em posição submissa próximo à porta. O homem, acostumado com o temperamento explosivo de seu patrão, apenas balançou a cabeça negativamente. "Incompetentes!" vociferou Leonardo, jogando um copo de cristal contra a parede. O barulho do vidro se estilhaçando fez o capataz se encolher. Através da janela panorâmica, a savana se estendia como um oceano escuro sob o céu estrelado. Em algum lugar lá fora, Estrela continuava sua fuga desesperada. Leonardo apertou os olhos, sua mente já maquinando um plano de vingança. Não era apenas o valor monetário da égua que o preocupava. Era sua reputação, seu orgulho ferido diante de pessoas importantes. "Silêncio!" cortou Leonardo, sua voz carregada de veneno. Ele se virou lentamente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. "Sabe o que acontece com animais que fogem para a savana durante a noite?" Fez uma pausa dramática, saboreando o desconforto visível de seu funcionário. "Eles encontram predadores." O capataz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia bem aquele tom de voz. Era o mesmo que Leonardo usava quando planejava algo particularmente cruel. "O senhor não está sugerindo que..." "As hienas," Leonardo continuou como se saboreasse cada palavra, "são criaturas fascinantes, não acha? Inteligentes, organizadas, implacáveis e sempre famintas." Ele caminhou até sua mesa de mogno maciço, abrindo uma gaveta para retirar um charuto cubano. O aroma forte do tabaco logo preencheu o ambiente. Seria uma pena se nossa preciosa Estrela se encontrasse com um clã delas esta noite. "O valor?" Leonardo riu sem humor enquanto acendia o charuto. "Ela acabou de me custar muito mais do que seu preço de mercado. Aqueles investidores..." Ele fechou os punhos com força. "Você tem ideia do quanto eu perdi esta noite? O quanto ela me humilhou?" Do lado de fora do escritório, uma jovem empregada que passava com toalhas limpas diminuiu seus passos ao ouvir a conversa. Seu coração acelerou ao compreender o que estava prestes a acontecer. Maria tinha um carinho especial por Estrela. Era ela quem frequentemente levava maçãs escondidas para a égua. Leonardo continuou elaborando seu plano macabro. "Reúna alguns homens de confiança, aqueles que sabem manter a boca fechada."
Ele se aproximou do capataz, soprando fumaça em seu rosto. Quando encontrarem Estrela, não a tragam de volta. Em vez disso, garantam que ela fique bem exposta a uma árvore solitária no setor leste da propriedade. Conhece? Exatamente. Leonardo sorriu, seus olhos brilhando com maldade. Amarrem-na lá, firmemente. E então, ele fez um gesto dismissivo com a mão. Deixem que a natureza siga seu curso. Mais uma coisa. A voz de Leonardo cortou o silêncio pesado do escritório. Se alguém perguntar, a história oficial é que Estrela fugiu e, infelizmente, foi vítima dos predadores naturais da região. Um triste acidente, nada mais. Ele se serviu de uma dose generosa de uísque, erguendo o copo num brinde mórbido. Afinal, essas coisas acontecem na África, não é mesmo? O capataz concordou silenciosamente, sentindo o peso da culpa já começando a se formar em seus ombros. Enquanto isso, Maria se afastava na ponta dos pés, seu coração batendo acelerado e sua mente trabalhando freneticamente em um plano para salvar Estrela. Maria corria pela noite, suas sandálias levantando pequenas nuvens de poeira vermelha do solo africano. O coração batia tão forte em seu peito que parecia querer escapar. Ela conhecia bem os arredores da propriedade. 2 anos trabalhando na mansão de Leonardo haviam lhe ensinado todos os atalhos e pontos de referência. O jovem veterinário costumava montar seu acampamento de pesquisa próximo ao Riacho Seco, a cerca de 2 quilômetros da sede da fazenda. Maria rezava em silêncio para que ele ainda estivesse lá, observando suas preciosas hienas. A lua cheia iluminava seu caminho, projetando sombras fantasmagóricas através das árvores esparsas da savana. Samuel estava concentrado em seus equipamentos quando ouviu passos apressados se aproximando. Instintivamente, alcançou sua lanterna de alta potência, apontando o feixe de luz na direção do som. Maria emergiu da escuridão, ofegante e com os olhos arregalados de preocupação. Samuel reconheceu a jovem empregada da mansão. Já a tinha visto algumas vezes durante suas visitas à propriedade para verificar as licenças ambientais. Maria, o que aconteceu? É perigoso estar aqui fora a esta hora. Tem certeza disso? Perguntou ele, já começando a guardar seus equipamentos. É uma acusação muito séria. Samuel consultou seu relógio. Quase meia-noite. Através de suas câmeras de monitoramento, havia detectado intensa atividade das hienas naquela noite. O cheiro da comida da festa provavelmente as havia atraído para mais perto da propriedade do que o normal. Sim, faz uns 20 minutos, Maria respondeu, torcendo as mãos de preocupação. Eram 4 homens em 2 jipes, foram em direção ao leste. Maria, preciso que você faça algo importante, disse ele ligando seu jipe. Volte para a mansão e mantenha os olhos e ouvidos atentos. Se descobrir mais alguma coisa sobre os planos deles, encontre um jeito de me avisar. Ele entregou a ela um pequeno rádio comunicador. Canal 3, código verde se tiver novidades, vermelho se houver perigo. A jovem agarrou o rádio como se fosse uma tábua de salvação. Por favor, doutor, salve ela, implorou, seus olhos escuros brilhando com lágrimas contidas. Estrela não merece um fim assim. Enquanto o veterinário desaparecia na noite, Maria apertou o rádio contra o peito e iniciou sua volta cautelosa à mansão. O vento quente da savana carregava os sons noturnos, o uivo distante das hienas, o farfalhar das folhas das acácias e, em algum lugar, o relinchar assustado de uma égua branca correndo por sua vida. Samuel dirigia com determinação, seus anos de experiência na savana guiando seus instintos. Através do para-brisa, podia ver os feixes de luz dos outros jipes cortando a escuridão à distância. Era uma corrida contra o tempo e as apostas não poderiam ser mais altas. Seu rádio crepitou levemente. Código verde. A voz sussurrada de Maria atravessou a estática. Eles a encontraram. Estão levando-a para a Acácia agora. Uma pausa tensa e então... Doutor Samuel,
Ouvi dizer que o próprio Sr. Ferraz está indo para lá. Ele quer ver. A grande acácia se erguia solitária contra o céu estrelado, suas raízes profundas agarradas ao solo vermelho da savana africana. Seus galhos retorcidos projetavam sombras dramáticas sob a luz do luar, como dedos fantasmagóricos alcançando a terra. Era um marco natural, que há gerações servia de referência para os habitantes locais. Agora estava prestes a se tornar palco de uma crueldade premeditada. Estrela havia sido capturada pelos homens de Leonardo após uma perseguição exaustiva. A égua branca, antes tão majestosa, agora tremia, seu pelo brilhante manchado de suor e poeira vermelha. Seus olhos, grandes e expressivos, giravam em suas órbitas, refletindo um terror profundo, enquanto os homens a arrastavam em direção à árvore solitária. "Amarrem-na bem firme", ordenou o capataz, sua voz traindo um leve tremor de remorso. "O patrão está a caminho e quer encontrar tudo. Pronto." Ele não conseguiu usar a palavra preparado. Soava formal demais para algo tão cruel. Os outros 3 homens trabalhavam em silêncio, evitando olhar diretamente para os olhos suplicantes de Estrela. Cordas grossas foram passadas ao redor de seu pescoço e corpo, prendendo-a firmemente ao tronco da acácia. A égua tentava resistir, mas estava exausta demais após a longa perseguição para oferecer mais que uma fraca oposição. Ao longe, o som característico de hienas ecoava pela savana. Elas já haviam captado o cheiro de Estrela e começavam a se aproximar, primeiro apenas algumas, depois em número cada vez maior. Seus olhos brilhavam na escuridão como dezenas de pequenas lanternas amarelas, circundando a área em um círculo cada vez mais fechado. O grupo se afastou para seus jipes, deixando Estrela sozinha sob a árvore. A égua relinchou baixinho, um som tão cheio de medo e súplica que fez o coração do capataz apertar. Ele havia trabalhado com cavalos toda a sua vida. Nunca imaginara que um dia participaria de algo tão cruel. Samuel dirigia seu jipe o mais rápido que o terreno acidentado permitia, guiando-se pela luz da lua e por seu conhecimento da região. O barulho do motor espantava pequenos animais que cruzavam seu caminho. Através do rádio, Maria continuava fornecendo atualizações em sussurros tensos. Samuel cerrou os dentes. Conhecia bem o tipo de Leonardo Ferraz. Homens que confundiam poder com o direito de causar sofrimento, que viam os animais como meros objetos para seu entretenimento e lucro. "Obrigado, Maria. Mantenha-se segura." As hienas agora eram claramente visíveis, movendo-se com a precisão de caçadoras experientes. O clã inteiro havia se reunido, atraído pela promessa de uma presa fácil. Seus risos característicos ecoavam pela noite, um som que gelava o sangue de qualquer ser vivo da savana. Estrela puxava desesperadamente as cordas, mas Leonardo havia sido específico em suas instruções. Os nós eram fortes demais para serem rompidos. Pequenos filetes de sangue começavam a aparecer onde as cordas roçavam sua pele delicada. Seu relincho de desespero cortava a noite como um pedido de socorro. As luzes dos faróis do carro de Leonardo já podiam ser vistas se aproximando ao longe. Ele dirigia sem pressa, saboreando cada momento de sua vingança planejada. A garrafa de uísque descansava no banco do passageiro, junto com sua arma de caça. Não que ele planejasse usá-la. Esta noite queria apenas observar. O tempo parecia se arrastar, enquanto 2 corridas distintas aconteciam através da savana africana. Uma movida pela crueldade, outra pela compaixão. O destino de Estrela pendia por um fio cada vez mais tênue, enquanto as estrelas acima continuavam seu curso eterno, testemunhas silenciosas do drama que se desenrolava sob sua luz. O carro de Leonardo Ferraz parou a cerca de 50 metros da acácia, seus faróis iluminando a cena como holofotes em um teatro macabro. Estrela, amarrada à árvore,
projetava uma sombra alongada no solo vermelho da savana. As hienas, momentaneamente perturbadas pela luz, recuaram alguns passos, mas não abandonaram seu cerco. A promessa de uma presa fácil era forte demais. Leonardo saiu do carro, segurando sua garrafa de uísque importado, um sorriso de satisfação cruel brincando em seus lábios. O capataz e seus homens se aproximaram hesitantes, chapéus nas mãos, evitando olhar diretamente para seu patrão ou para a égua condenada. Excelente trabalho, senhores! Leonardo ergueu a garrafa em um brinde irônico. Agora podemos apreciar o espetáculo que nossa pequena rebelde nos proporcionará. Ele tomou um longo gole do uísque, seus olhos brilhando com uma satisfação doentia. Vejam como as hienas são pacientes. Elas sabem que a presa não tem para onde fugir. Silêncio! Leonardo cortou, sua voz carregada de veneno. Você está aqui para obedecer, não para pensar. Ele deu mais um gole na garrafa, enquanto observava as hienas se movimentando nas sombras. Além disso, o que estamos presenciando vale muito mais do que o preço de mercado dessa égua ingrata. Samuel, enquanto isso, havia desligado os faróis de seu jipe e se aproximava silenciosamente pelo lado oeste. Anos de experiência na savana o haviam ensinado a se mover sem chamar atenção. Através de seus binóculos de visão noturna, ele avaliava a situação. Contou pelo menos 15 hienas, 4 homens, além de Leonardo, e Estrela firmemente amarrada à árvore. Seu rádio crepitou suavemente. Dr. Samuel, a voz de Maria era apenas um sussurro. Os guardas da entrada da fazenda foram dispensados. O Sr. Ferraz não quer testemunhas. As hienas começavam a ficar mais ousadas, aproximando-se em um círculo cada vez mais fechado. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão como dezenas de pequenas luas malignas. Estrela tremia violentamente, seus músculos tensos sob o pelo encharcado de suor. Cada movimento das predadoras arrancava um gemido baixo de seu peito. Leonardo observava a cena com um prazer quase infantil. Vejam só, ele comentou, sua voz ligeiramente embargada pelo álcool. Como elas trabalham em equipe. Fascinante, não acham? Primeiro vão cansar a presa, depois... Ele fez um gesto teatral com a garrafa. O grande final. Samuel sabia que precisava agir logo. As hienas estavam famintas e sua paciência tinha limites. Mas um movimento em falso poderia ser fatal, não apenas para Estrela, mas para ele próprio. Sua mente trabalhava freneticamente, avaliando opções. Em sua mochila de equipamentos, havia alguns sinalizadores de emergência e uma pequena quantidade de carne que usava em suas pesquisas. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para criar uma distração. O problema maior seria Leonardo e seus homens, especialmente considerando que o fazendeiro estava armado e obviamente alterado pelo álcool. Uma das hienas, provavelmente a líder do clã, deu um passo à frente, aproximando-se mais de Estrela. A égua relinchou em pânico, puxando as cordas com uma força nascida do desespero. Pequenos filetes de sangue escorriam onde as cordas cortavam sua pele. O capataz e seus homens trocaram olhares inquietos. Um deles, o mais jovem, parecia estar à beira de lágrimas, mas nenhum ousou contradizer seu patrão. Seus empregos e possivelmente suas vidas dependiam desse silêncio cúmplice. A lua cheia continuava seu caminho pelo céu africano, banhando a cena com sua luz prateada. O vento quente da savana carregava o cheiro do medo e da morte iminente. E nas sombras, um homem se preparava para desafiar tanto as leis da natureza quanto a crueldade humana em nome da compaixão. Samuel respirou fundo, sentindo o peso do momento sobre seus ombros. Anos de experiência com animais selvagens lhe diziam que tinha apenas uma chance. Se falhasse, não haveria segunda tentativa. Com movimentos precisos e silenciosos, começou a preparar sua estratégia de resgate.
Primeiro, retirou da mochila 3 sinalizadores de emergência e os posicionou estrategicamente em diferentes pontos. Depois, separou os pedaços de carne que usava em suas pesquisas, calculando mentalmente a melhor forma de utilizá-los. Por fim, checou o pequeno kit de primeiros socorros que sempre carregava. Sabia que Estrela provavelmente precisaria de cuidados imediatos. O rádio em seu bolso vibrou suavemente. Dr. Samuel, Maria sussurrou, sua voz tremendo de preocupação. Acabei de ouvir. O Sr. Ferraz mandou prepararem seu helicóptero particular. Ele pretende partir assim que tudo acabar. Na clareira iluminada pela lua, a situação se deteriorava rapidamente. A hiena alfa havia se aproximado ainda mais, seus dentes brilhando na penumbra. Outras 2 a seguiam de perto, enquanto o resto do clã mantinha o círculo fechado. Estrela já não relinhava. Seu terror havia ultrapassado o limite do som, manifestando-se apenas em tremores violentos que sacudiam seu corpo exausto. Leonardo cambaleou alguns passos à frente, a garrafa de uísque agora completamente vazia. Vamos, minhas queridas. Ele provocou as hienas, sua voz embargada pelo álcool. Mostrem para nossa princesa rebelde como a realeza é tratada na savana. O som do tiro cortou a noite como um trovão, fazendo todos se sobressaltarem. Leonardo havia sacado sua arma e disparado para o alto. O próximo, ele disse com uma calma aterradora. Não vai ser para o céu, entendeu? Foi nesse momento que Samuel agiu. Com um movimento rápido, acendeu o primeiro sinalizador e o lançou para o lado oposto da clareira. A luz vermelha intensa explodiu na escuridão, assustando as hienas e chamando sua atenção. Simultaneamente, ele jogou alguns pedaços de carne na mesma direção. A confusão foi instantânea. As hienas, divididas entre o instinto de ataque e a atração pelo alimento fácil, começaram a se dispersar. Leonardo girou cambaleante, tentando entender o que estava acontecendo. Quem está aí? Ele gritou, agitando sua arma perigosamente. Samuel não perdeu tempo. Enquanto todos estavam distraídos com o primeiro sinalizador, acendeu o segundo e o lançou em outra direção, criando mais caos. As hienas, já naturalmente cautelosas com fogo, começaram a recuar, algumas delas correndo em direção à carne. Atirem! Leonardo ordenou a seus homens, mas eles hesitaram, incertos sobre qual direção mirar na confusão de luzes e sombras. O capataz aproveitou a oportunidade para discretamente afastar a arma de seu patrão embriagado, fingindo apoiá-lo quando este cambaleou. Com a atenção de todos voltada para os sinalizadores, Samuel correu até Estrela. A égua, reconhecendo sua presença gentil das visitas à fazenda, se acalmou ligeiramente. Com mãos firmes, mas gentis, ele começou a cortar as cordas que a prendiam, sussurrando palavras de conforto. Mas era tarde demais. O terceiro sinalizador explodiu no céu, banhando toda a cena em uma luz vermelha intensa. As hienas restantes, definitivamente assustadas, desapareceram na escuridão. Os homens de Leonardo, secretamente aliviados por não terem que participar de um assassinato, fingiam dificuldade em se orientar com as luzes. E ali, no meio do caos, Samuel finalmente cortou a última corda que prendia a Estrela. A égua, embora exausta e ferida, ainda encontrou forças para se erguer em toda a sua altura. Seu pelo branco refletindo a luz dos sinalizadores como se ela própria estivesse em chamas. A noite explodiu em caos. Leonardo, cambaleando e furioso, gritava ordens incoerentes enquanto tentava recuperar sua arma do capataz. Os sinalizadores continuavam tingindo a savana de vermelho, criando sombras dançantes que confundiam a visão de todos. Samuel aproveitou a confusão para guiar Estrela gentilmente em direção ao seu jipe. Calma, menina. Ele sussurrou, mantendo uma mão firme mas suave em seu pescoço machucado. Vamos sair daqui. A égua, embora ainda tremendo, seguia seus comandos com uma confiança instintiva. Mesmo exausta e ferida, ela reconhecia a bondade em sua voz.
Samuel sabia que precisavam se mover rápido. Com cuidado, conduziu Estrela até a parte de trás de seu jipe, onde havia removido os equipamentos para criar espaço. "Vamos, linda", ele a encorajou. "Só mais um esforço." O som de um tiro ecoou pela savana, seguido pelo tilintar metálico de uma bala atingindo a lateral do jipe. Samuel se jogou no banco do motorista e girou a chave na ignição. O motor rugiu para a vida no exato momento em que Leonardo, agora completamente descontrolado, disparava mais 2 vezes. "Segure-se, Estrela!" Samuel gritou, pisando fundo no acelerador. O jipe arrancou pela savana, suas rodas levantando nuvens de poeira vermelha. Através do espelho retrovisor, ele podia ver Leonardo cambaleando em direção a seu próprio veículo, berrando ordens para seus homens. "Conseguimos, Maria", ele respondeu, mantendo os olhos fixos no terreno acidentado à sua frente. "Mas ainda não acabou. Leonardo está vindo atrás de nós." Estrela se mantinha impressionantemente equilibrada na carroceria, seus instintos naturais a ajudando a compensar cada solavanco e curva. Mesmo ferida e exausta, havia uma nova energia em seus movimentos, o desejo de sobreviver, de escapar para a liberdade. Samuel guiava o jipe com perícia entre as árvores esparsas, escolhendo cuidadosamente seu caminho. Cada decisão precisava equilibrar a necessidade de velocidade com a segurança de sua preciosa passageira. "Só mais um pouco", ele murmurou, tanto para a Estrela quanto para si mesmo. Samuel sentiu seu coração apertar. Um helicóptero mudaria completamente o jogo. Não haveria onde se esconder sob seus potentes holofotes. Precisava chegar ao seu destino antes que a aeronave decolasse. Os veículos perseguidores começavam a ganhar terreno. Samuel podia ouvir os gritos raivosos de Leonardo se misturando ao rugido dos motores e ao som característico da savana noturna. A lua, agora parcialmente encoberta por nuvens, brincava de esconde-esconde, alternando momentos de claridade com sombras profundas. Houve um momento de silêncio tenso antes da resposta. "Deixa comigo, doutor. Já sei o que fazer." A determinação na voz da jovem empregada era palpável. O hangar particular de Leonardo ficava a 200 metros da casa principal. O piloto, um homem de meia idade chamado Roberto, já estava fazendo os preparativos finais para a decolagem. Maria o conhecia bem. Ele tinha uma filha da idade dela e sempre a tratava com gentileza. O piloto levantou os olhos dos controles, surpreso com a agitação da jovem. "Maria, o que foi, menina? Estou com pressa, o patrão." "Está consciente, mas pediu por você." Maria continuou rezando silenciosamente pelo perdão da mentira. "Você precisa ir agora, Roberto. Sua família precisa de você." Enquanto isso, na savana, Samuel continuava sua fuga habilidosa. O terreno havia se tornado mais acidentado, com pequenas elevações e depressões que ele usava para ganhar alguns segundos preciosos de vantagem. Estrela se mantinha admiravelmente firme na carroceria, mesmo quando o jipe saltava sobre as irregularidades do solo. "Incrível", Samuel murmurou para si mesmo, impressionado com a resistência da égua. Mesmo após tudo que havia passado, o pânico da festa, a perseguição, o terror das hienas, as cordas cortantes, ela ainda encontrava forças para lutar pela sobrevivência. Os faróis dos perseguidores continuavam visíveis pelo espelho retrovisor, mas a distância entre eles havia aumentado ligeiramente. O conhecimento de Samuel sobre o terreno estava fazendo a diferença. Ele sabia exatamente onde estavam as passagens mais seguras, onde o solo era mais firme, onde as árvores criavam obstáculos naturais. De repente, o rádio ganhou vida. "Doutor Samuel!" A voz de Maria transbordava satisfação contida. "O helicóptero não vai decolar. O piloto teve uma emergência familiar urgente." O céu começava a mostrar os primeiros sinais do amanhecer, uma linha tênue de claridade no horizonte oriental. Samuel sabia que estavam se aproximando do galpão abandonado.
Se conseguissem chegar lá, teriam uma chance real de escapar definitivamente. Os gritos furiosos de Leonardo ainda ecoavam pela savana, mas agora havia uma nota de desespero em sua voz. Ele estava perdendo sua vingança, perdendo seu troféu, perdendo seu poder. A bebida e a raiva haviam nublado seu julgamento, fazendo-o cometer erros na perseguição. Samuel arriscou um olhar rápido para a estrela. Sob a luz nascente, podia ver os ferimentos causados pelas cordas em seu pelo branco, mas também notava algo mais. Uma dignidade inabalável, uma nobreza que nenhuma crueldade humana havia conseguido destruir. O galpão abandonado já era visível na distância, sua silhueta escura recortada contra o céu que clareava. Era uma estrutura sólida, construída em uma época em que aquela região era uma próspera zona de criação de gado. Agora serviria como santuário para uma égua corajosa e todos que haviam arriscado tudo para salvá-la. O galpão abandonado emergia da penumbra como um gigante adormecido. Suas paredes de metal envelhecido, refletindo os primeiros raios do sol nascente. Samuel guiou o jipe diretamente para a entrada principal, onde grandes portas de metal aguardavam entreabertas. O interior do edifício era um espaço amplo, preenchido com sombras e equipamentos cobertos por lonas empoeiradas. "Vamos, Estrela", ele sussurrou, parando o veículo e correndo para ajudá-la a descer. A égua moveu-se com cuidado, seus músculos tremendo de exaustão. Mesmo assim, havia uma graça natural em seus movimentos, uma resiliência que superava a dor e o cansaço. Samuel trabalhou rapidamente, guiando Estrela para um canto mais reservado do galpão, onde havia preparado um espaço com feno fresco e água limpa durante suas pesquisas anteriores. O som dos veículos perseguidores se aproximava, ecoando pela savana. Com movimentos precisos e rápidos, Samuel começou a implementar seu plano de defesa. Primeiro, fechou as pesadas portas de metal, travando-as com uma barra de ferro. Depois, posicionou estrategicamente alguns dos equipamentos abandonados, criando um labirinto de obstáculos que dificultaria a entrada de qualquer invasor. Os faróis dos perseguidores iluminaram as frestas das portas, e logo os gritos furiosos de Leonardo podiam ser ouvidos claramente. "Abram isso imediatamente!" Ele berrava, sua voz embargada pela bebida e pela raiva. "Vou derrubar essas portas!" Samuel aproveitou os poucos minutos que suas defesas improvisadas lhe dariam para cuidar dos ferimentos de Estrela. Com gestos gentis e experientes, começou a limpar os cortes causados pelas cordas, aplicando um antisséptico de seu kit de primeiros socorros. Do lado de fora, o som de metal batendo contra metal indicava que os homens de Leonardo estavam tentando forçar as portas. Samuel sabia que não resistiriam por muito tempo. Seu rádio crepitou baixinho. Era Maria. Um estrondo particularmente forte fez Estrela se sobressaltar. Samuel voltou sua atenção para ela, notando como seus olhos grandes refletiam o medo, mas também uma confiança crescente em sua presença. Samuel não pôde conter um sorriso irônico. Crime? O verdadeiro crime havia sido o que Leonardo planejara fazer com Estrela. Mas agora não era momento para reflexões. Precisava se concentrar em manter ambos vivos até a chegada do reforço. O céu lá fora continuava clareando, seus tons de rosa e laranja visíveis através das frestas superiores do galpão. A savana despertava para mais um dia, alheia ao drama que se desenrolava em seu seio. Pássaros começavam seus cantos matinais, criando uma trilha sonora surreal para o confronto iminente. Samuel verificou rapidamente seu celular. Sem sinal. Estavam realmente sozinhos ali. Ele e Estrela, unidos pelo destino e pela determinação de sobreviver. Os golpes nas portas se intensificaram e pequenas lascas de metal começaram a voar. Um raio de sol penetrou por uma fresta no telhado, iluminando Estrela como um holofote natural. Seu pelo branco,
mesmo manchado e ferido, brilhou com uma luminosidade etérea. Por um momento, Samuel ficou paralisado pela visão. Era como se toda a beleza e dignidade do mundo natural estivessem concentradas naquela égua corajosa. As portas do galpão finalmente cederam com um estrondo metálico que ecoou pelo espaço vazio. A luz do amanhecer invadiu o ambiente em feixes dourados, revelando a poeira que dançava no ar. Leonardo cambaleou para dentro, sua figura desgrenhada, recortada contra a claridade crescente. Seus olhos, injetados pela bebida e pela fúria, vasculhavam as sombras. "Sei que estão aqui", ele gritou, sua voz rouca de tanto berrar. "Apareçam agora, e talvez eu seja misericordioso." O capataz e 2 outros homens o seguiam hesitantes, claramente desconfortáveis com a situação. "Senhor Ferraz", o capataz arriscou falar, "talvez devêssemos esperar. A polícia..." Os homens começaram a se movimentar relutantemente pelo galpão, afastando lonas e contornando equipamentos. Samuel podia ouvir seus passos se aproximando, o som de suas botas contra o chão de concreto, misturando-se com a respiração pesada de Estrela. Leonardo cambaleou até uma pilha de caixas antigas, derrubando-as com um chute violento. "Pior! Pior!" Sua voz estava carregada de escárnio. "Aquele veterinário de meia pataca acha que pode me humilhar, roubar o que é meu?" Samuel sentiu Estrela se tensionar sob seu toque. Os olhos da égua, grandes e expressivos, estavam fixos em algo além dele. Seguindo seu olhar, ele notou uma pequena porta lateral, meio escondida por trás de algumas máquinas antigas. Era uma rota de fuga que não havia considerado antes. Com extremo cuidado, começou a guiar Estrela naquela direção, movendo-se silenciosamente entre as sombras. Cada passo era calculado, cada movimento medido para evitar qualquer ruído que pudesse denunciar sua posição. O caos momentâneo deu a Samuel a oportunidade que precisava. Com um movimento rápido, ele abriu a porta lateral, revelando a luz crescente da manhã. "Agora, Estrela!" sussurrou urgentemente. "Ninguém sai daqui!" Leonardo gritou, sua arma tremendo em suas mãos instáveis. "Aquela égua é minha propriedade, e vou recuperá-la nem que tenha que matar alguém para isso." Os 2 homens se engalfinharam, lutando pelo controle da arma. Samuel aproveitou a distração para correr em direção à porta, mas um segundo disparo o fez parar em seus trilhos. O som do tiro foi seguido por um grito de dor. A luz do sol agora inundava completamente o galpão através da porta aberta. Lá fora, Estrela a aguardava, sua silhueta branca brilhando contra o céu da manhã como um fantasma inquieto. Samuel estava preso entre ela e um homem armado que havia perdido completamente o juízo. O tempo parecia congelado dentro do galpão. O capataz gemia baixinho, seu sangue manchando o chão de concreto. Os outros 2 homens haviam recuado para os cantos, seus rostos pálidos de medo. Leonardo mantinha sua arma apontada para Samuel, mas seus olhos constantemente desviavam para a porta aberta, onde Estrela permanecia como uma visão etérea contra a luz da manhã. "Sabe qual é a parte mais irritante disso tudo?" Leonardo falou, sua voz assumindo um tom quase contemplativo. "Não é perder a égua, não é nem mesmo a humilhação." Ele deu um passo à frente, cambaleando ligeiramente. "É que você realmente acha que está fazendo a coisa certa, não é?" Samuel manteve-se em silêncio, sua mente trabalhando freneticamente em busca de uma saída. O ferimento do capataz não parecia fatal, mas o homem precisava de atendimento médico urgente. Lá fora, Estrela relinchou suavemente, como se chamasse por ele. "Você e aquela empregadinha intrometida", Leonardo continuou, sua voz ficando mais amarga a cada palavra. "Achando que podem me ensinar uma lição sobre moralidade? Que podem me fazer parecer o vilão?" Ele riu, um som áspero e sem humor. "Sabem quantos empregos eu gero? Quantas famílias dependem de mim?" A resposta pareceu enfurecer ainda mais Leonardo. "Crueldade! Você não sabe nada sobre crueldade." Ele gesticulou violentamente com a arma. "Eu construí um império do nada.
Tive que ser duro, tive que tomar decisões difíceis. E agora, por causa de um cavalo estúpido, um som repentino do lado de fora interrompeu seu discurso. Sirenes, ainda distantes, mas inconfundíveis. O rosto de Leonardo empalideceu visivelmente, a realidade de sua situação finalmente penetrando a névoa do álcool e da raiva. O que aconteceu em seguida pareceu ocorrer em câmera lenta. Samuel se jogou contra Leonardo no exato momento em que o tiro disparava. A bala errou Estrela por centímetros, atingindo a estrutura metálica do galpão com um baque sonoro. Os dois homens caíram ao chão, lutando pelo controle da arma. Estrela, assustada com o tiro, entrou galopando no galpão em vez de fugir. Seus cascos batiam contra o concreto em um ritmo trovejante enquanto ela circulava o espaço, relinchando em pânico. Os outros homens se jogaram para os lados, tentando escapar do caminho do animal aterrorizado. Leonardo conseguiu empurrar Samuel para longe e se levantou cambaleante, ainda segurando a arma. Mas antes que pudesse mirar novamente, Estrela passou correndo ao seu lado, um de seus cascos atingindo acidentalmente sua mão. A arma voou pelos ares, deslizando pelo chão até parar próxima à entrada. As sirenes estavam mais próximas agora. Samuel aproveitou o momento para se aproximar de Estrela, que havia parado seu galope frenético e agora tremia violentamente. "Calma, menina", ele sussurrou, tocando seu pescoço suavemente. Acabou. Foi nesse momento que os primeiros raios do sol nascente penetraram completamente pelas janelas altas do galpão, banhando todo o interior em uma luz dourada. O pelo branco de Estrela brilhava como se fosse feito de pura luz, criando um contraste dramático com as sombras ao seu redor. Leonardo, ainda de joelhos segurando sua mão ferida, olhou para cima e por um breve momento pareceu ver a cena como ela realmente era. Não uma questão de propriedade ou orgulho, mas um testemunho da beleza e dignidade que ele havia tentado destruir. Os veículos da polícia ambiental chegaram em uma nuvem de poeira vermelha, suas sirenes quebrando o silêncio da savana matinal. Maria estava com eles, tendo guiado as autoridades até o galpão abandonado. Seu rosto mostrava sinais de uma noite sem sono, mas seus olhos brilhavam com determinação. Leonardo, ainda ajoelhado e segurando sua mão machucada, deixou escapar uma risada amarga. Então a empregadinha trouxe reforços, ele murmurou, lançando um olhar venenoso em direção à porta. "Não importa. Meus advogados..." Como que para confirmar suas palavras, um dos policiais entrou carregando um tablet. Na tela, imagens de vídeo mostravam claramente Leonardo e seus homens amarrando Estrela à árvore solitária, deixando-a à mercê das hienas. O drone de pesquisa de Samuel havia capturado tudo. O drone tinha todas as autorizações necessárias para a pesquisa ambiental. Uma policial respondeu secamente, algemando-o com cuidado para não piorar o ferimento em sua mão. E capturou evidências de crime ambiental e crueldade contra animais em flagrante. Maria entrou timidamente no galpão, seus olhos imediatamente encontrando Estrela. A égua, reconhecendo a jovem que sempre lhe trazia maçãs escondidas, relinchou suavemente. "Oh, minha linda!" Maria sussurrou, aproximando-se com lágrimas nos olhos. "Você está ferida." Os policiais começaram a coletar depoimentos e evidências. Leonardo foi levado para uma viatura, ainda protestando e ameaçando processar todos os envolvidos. Seus homens, visivelmente aliviados por tudo ter acabado, cooperavam plenamente com as autoridades. Samuel trocou um olhar significativo com Maria antes de responder. "Conheço um santuário de animais resgatados há algumas horas daqui. Eles têm experiência com cavalos traumatizados e espaço suficiente para que ela possa se recuperar adequadamente." "Claro que pode." Samuel sorriu, observando como Estrela parecia mais relaxada com a presença da jovem. "Na verdade, acho que ela vai precisar de todo o carinho que puder receber." Estrela,
Como se sentisse que o perigo havia realmente passado, encostou seu focinho delicadamente no ombro de Samuel. Seus olhos, antes cheios de medo, agora transmitiam uma paz profunda. Era como se ela soubesse que, finalmente, estava verdadeiramente segura. 6 meses se passaram desde aquela noite dramática na savana africana. O santuário Flores da Esperança, localizado em um vale verdejante a algumas horas da antiga propriedade de Leonardo, havia se tornado o novo lar de Estrela. O local, com seus campos extensos e instalações modernas, proporcionava o ambiente perfeito para sua recuperação. Naquela manhã de domingo, Samuel observava com satisfação enquanto Maria conduzia Estrela em um passeio tranquilo pelos campos do santuário. A jovem, que agora trabalhava oficialmente como voluntária nos finais de semana, havia desenvolvido uma ligação especial com a égua. As duas pareciam se comunicar em uma linguagem própria, feita de gestos sutis e olhares compreensivos. É incrível como ela mudou, comentou Helena, a veterinária responsável pelo santuário, aproximando-se de Samuel. Quando vocês a trouxeram, ela mal deixava alguém se aproximar. Agora olhe para ela. Estrela realmente havia se transformado. Seu pelo branco, agora completamente recuperado, brilhava com saúde sob o sol da manhã. As cicatrizes das cordas ainda eram visíveis para olhos atentos, mas haviam se tornado marcas de sua força, não de sua dor. Ela caminhava com uma confiança serena, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. As notícias sobre Leonardo chegaram hoje. Helena continuou, sua voz mais séria. A justiça aceitou o acordo. Ele vai pagar uma multa significativa que será revertida para projetos de proteção animal e está proibido de ter qualquer tipo de criação pelos próximos 10 anos. Maria retornou com Estrela, seu rosto radiante de felicidade. Dr. Samuel, ela está cada dia mais confiante. Hoje até deixou que eu trançasse sua crina. A jovem acariciou o pescoço da égua com carinho. Não é, minha linda? O capataz ligou ontem, Samuel comentou, oferecendo uma maçã para Estrela. Depois que se recuperou do ferimento, decidiu abrir seu próprio negócio. Está criando cavalos de uma forma mais humanizada, oferecendo aulas de equitação para crianças. Um grupo de visitantes se aproximava, parte do programa educativo que o santuário havia implementado. Eram principalmente crianças de escolas locais, vindas para aprender sobre o respeito aos animais e a importância da preservação. Enquanto a veterinária contava a história para as crianças fascinadas, Samuel se afastou um pouco, observando a cena com o coração cheio. O sol da manhã banhava o vale em uma luz dourada, fazendo o pelo de Estrela brilhar como neve recém-caída. Ao fundo, a savana se estendia majestosa, lembrando que a natureza sempre encontra um caminho para curar suas feridas. Maria juntou-se a ele, também observando a cena. Sabe, Dr. Samuel, ela disse suavemente, às vezes penso que não salvamos apenas Estrela naquela noite. De alguma forma, ela também nos salvou. Estrela ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os de Samuel através da distância. Naquele olhar havia uma sabedoria profunda, uma compreensão que transcendia as barreiras entre espécies. Era um olhar que falava de gratidão, de confiança restaurada e, acima de tudo, de liberdade. Não apenas física, mas a verdadeira liberdade que vem quando se é amado e respeitado pelo que se é.